Depois de 6 rodadas, ontem aconteceram mais 2 jogos, o Floresta está na 11ª colocação. Foram 2 derrotas iniciais e depois 4 jogos de invencibilidade, 2 vitórias, 2 empates. Ganharam muito bem do Botafogo da Paraíba, fora de casa. Um jogo que a articulação ofensiva funcionou perfeitamente, 3 lindos gols. Mas no último jogo contra o Guarani, senti um pouco falta dessa parte ofensiva também. E aí, Leston, você ficou muito decepcionado com o resultado, com o empate? O gramado do Horizonte também, eu vou te falar, viu? É duro demais ali. É duro no sentido... Não é que é difícil, mas porque é duro demais, né? A bola não rola assim com muita tranquilidade. Mas enfim, queria que você fizesse uma geral aí dessa pontuação do Floresta, dessa campanha até agora. 1/3, né, do campeonato já foi da primeira fase praticamente, né? Porque são 19 jogos, quase 1/3 já foi, né? Passa muito rápido, né? Muito rápido, muito rápido. Sem dúvida, assim, nós tínhamos bem claro o quanto teríamos de dificuldade no início da competição, né? O Floresta fez um campeonato estadual muito abaixo do que se tinha de expectativa. A direção do clube optou pela troca no comando técnico e uma transformação muito grande no elenco. E a Série C esse ano, ela tem uma particularidade que é o fato de ela ter iniciado com a maioria dos clubes com a manutenção dos trabalhos de 2024. Os mesmos comandos, a base dos mesmos elencos, né? Então, nós largamos na competição com um déficit muito grande nesse aspecto em relação aos demais concorrentes. Acredito que nós temos tido mais rendimento, a gente poderia ter mais pontos. Se a gente, os 2 primeiros jogos, que pese a gente ter a dificuldade inicial, eu acredito que foram jogos que nós não merecemos perder. O jogo do Caxias da estreia, o jogo do Londrina também. Então, eu acredito que pelo menos aí mais 2 pontinhos aí nós poderíamos ter, o que nos daria o G8. Né, hoje. Nós estamos em 11º, mais a 1 ponto da zona de classificação. Perfeito. Né? Que, só para o ouvinte entender, o CSA é o único nordestino no G8 e ele é o 8º com 9 pontos. O Floresta está em 11º, com 8 está tudo muito junto. Muito achatado. Isso é uma coisa que a Série C vai se apresentar esse ano. Tem acontecido com a Série C aquilo que aconteceu talvez há uma década e meia atrás com a Série B. Né? A Série B, há 20 anos atrás, ela não tinha o nível de enfrentamento, o nível técnico que ela tem hoje. Acho que o fato de equipes tradicionais terem caído de divisão ao longo dos anos fez a Série B se tornar uma competição extremamente de nível elevado. E a Série C vem passando por isso. E depois da transformação nos últimos 3 anos da mudança do regulamento, onde acabou aquela divisão de região, né? Até 2022, a Série C ela era dividida em 2 grupos, né? Regionalizada. Então, assim, é uma competição muito equilibrada. O jogo do Guarani realmente ficou um pontinho de frustração assim, em relação a gente não ter vencido. Mas em matéria de performance, assim, foi o jogo que a gente mais teve domínio e controle do jogo. E como você bem disse, em algum momento o campo ali do Horizonte, ele facilita quem está marcando. O jogo ele fica um pouco mais lento, é uma grama, aquela grama mais grossa, né? Aquela grama mais antiga, aquela de jardim. Então ela faz o jogo ficar um pouco mais lento, facilita quem está marcando. E o Guarani, a partir dos 25 do segundo tempo, quando ficou com um homem a menos, ele se limitou a marcar e criou assim, muita dificuldade para a gente. Tivemos até um lance de um gol que realmente estava impedido do Juan, num escanteio. Estava impedido. Mas a gente acabou não conseguindo transformar o volume em efetividade para que a gente vencesse. Mas não dá para reclamar, não. Acredito que nós enfrentamos um adversário que antes de começar a competição era um dos favoritos, vamos dizer assim, a conquista de uma vaga da classificação. Então, assim, a competição está equilibrada, a gente vem numa crescente boa, não só de pontuação, mas de performance. Tomara que a gente consiga, nesses 2 jogos antes da parada do Mundial, que a gente consiga somar nesses 2 jogos para que a gente tenha ali um intervalozinho e aí a abertura da janela para que a gente possa, quem sabe, aí dar um upgradezinho no elenco e a gente fique numa condição melhor para a sequência.